Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando para mais um Suba no Banquinho, o quadro no qual eu respondo as perguntas de vocês. Toda sexta-feira de manhã, lá no @Tati Mantovani no Instagram, eu abro a caixinha de perguntas, vocês me mandam as perguntas e toda segunda-feira, mais ou menos meio-dia, horário de Brasília, aqui no canal no YouTube, eu respondo as perguntas de vocês. Hoje eu separei várias perguntas aqui. Mas como eu estou com um pouco de resfriado e a minha voz não está assim 100%, eu não separei tantas como das últimas vezes. Mas enfim, vou tentar responder o máximo que eu consigo, espero não tossir durante o vídeo, o que fica muito ruim, mas também não tem que fazer porque o vídeo costuma ficar longo. Então é isso que temos para oferecer para hoje. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa aquele like no vídeo se vocês gostarem, que é sempre importante, e claro, os comentários por aqui. Vamos lá, vamos começar esse Suba no Banquinho desta segunda-feira, semana de Liga dos Campeões, terça e quarta, vai ter muita, ainda hoje, vai ter já vídeo aqui de Liga dos Campeões, tô arrumando meu cabelo porque ele tá todo estranho. Vamos falar muito de Champions e neste Suba no Banquinho também. Começando com Custódio Souza, que manda a pergunta e sobe no banquinho. Tati, como tu acha que vai ser a adaptação do Endrick na Espanha? Então, muita expectativa para a chegada do Endrick por aqui. Eu acho que ele vai chegar num outro lugar do que o Vinícius e o Rodrigo chegaram, por exemplo, já com títulos de Campeonato Brasileiro, sendo decisivo, já com seleção brasileira no currículo, fazendo gol. Enfim, acho que ele chega num outro lugar, mas vamos ver como é que vai ser essa adaptação, porque sempre existe essa adaptação, né? Às vezes ela é mais longa, às vezes ela é mais curta, mas ela existe para todo mundo que troca de país, né? Em questão da língua, o Endrick já está estudando espanhol, questão da alimentação, questão do clima, enfim, várias questões de forma de treinamento, enfim, várias questões são diferentes, mas eu imagino que a adaptação vai ser na linha do que a gente tem visto dos últimos brasileiros que chegaram ao Real Madrid. Vai precisar de um certo tempo, em algumas características mais, em outras menos, mas eu acho que vai ser uma adaptação que vai ser levada da melhor forma, tanto pelo pessoal do Endrick como pelo Real Madrid, porque o interesse de todos é que essa adaptação seja o mais rápido possível e dentro do processo normal de adaptação de um jovem que chega a um clube e tem que passar, enfim, por esse processo normal. Luiz B. Gomes sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta: Tati, qual é a cidade na Espanha te encantou mais, exceto Madrid? Madrid é a minha preferida, mas San Sebastián Donosti, no norte da Espanha, cidade da Real Sociedad, cara, é muito bonita. E a comida é muito boa, o clima é muito legal. Eu gosto muito de Bilbao também, eu gosto das duas do norte, de San Sebastián e de Bilbao. Curti muito, assim, a cidade chove bastante, né? Norte da Espanha chove bastante. Mas a cidade é muito bonita. San Sebastián é o Rio da Espanha. É muito bonito, realmente. Gosto bastante. Não moraria por causa da chuva, mas gosto, acho muito bonita e galera, assim, cidade bastante receptiva, assim, tá acostumada com turismo também. Gosto muito. Camis CRS. Sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta: qual foi a cobertura mais legal que você já fez até hoje? Admiro muito você. Obrigada, Camis. Cara, são tantas coberturas legais, assim, de jogos, de eliminatórias, de Champions, coberturas super alternativas. Eu acho que a cobertura mais legal que eu fiz até hoje, e pode ser que nessa temporada ela se repita pelos personagens envolvidos, foi a final da Champions de 2017. Que eu e Clara Albuquerque fizemos a cobertura juntas de Juventus Real Madrid. Tomara que nesse ano a gente possa ver um PSG Real Madrid, talvez na final da Champions, e a gente possa estar de novo. E aquela cobertura foi muito legal. Foi em Cardiff e foi muito legal. Uma cobertura que mora no meu coração e tomara que a gente possa repetir, porque cobertura com a Clarinha é sempre maravilhosa. Gustavo.csp_ sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta: qual o maior e o menor jogador de altura que você já entrevistou? Então, eu já contei aqui várias vezes. O único jogador... Bom, até o Xavi Simons, essa temporada, o único jogador que eu tinha entrevistado sem o banquinho foi o Shaqiri, que foi, eu acho que o jogador mais baixinho que eu já entrevistei. Eu não sei quanto que ele tem de altura, mas ele é baixinho. O Shaqiri eu entrevistei sem o banquinho. E o mais alto, eu ainda acho que é o Courtois.
porque o Courtois tem mais de 2 metros ou mais de 2 metros. Então, acho que ainda é o Courtois o mais alto que eu entrevistei, de altura, né? Porque os outros goleiros que eu já entrevistei, eles não são tão altos como o Courtois. Então, tipo o Courtois. Alessandro Ribeiro.2 sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Oi, Tauti, salve, salve. Eu queria saber a sua expectativa para as quartas de final da Champions. Um beijo pra você, um beijo pra ti, ô Alessandro. Nossa, eu tô numa grande expectativa porque eu acho que a gente vai ver grandíssimos jogos, grandíssimas eliminatórias e grandíssimos jogos. E eu tô com uma expectativa muito grande. Acho que, no caso dos dois times aqui de Madrid, tanto o Real Madrid como o Atlético de Madrid vão tratar esses primeiros jogos, que são aqui em Madrid, nessa terça e nessa quarta-feira, como finais. Porque são dois times que são muito fortes em casa e que sabem que enfrentam rivais que são muito fortes na casa deles, né? Então, eu acho que esse primeiro passo para Real Madrid e Atlético é muito importante e tem que encarar esse primeiro jogo como uma final. Eu tenho a expectativa da gente ver grandes jogos, acho que temos grandes eliminatórias e possibilidades de ver grandes jogos. Eu não sei quem é que passa, porque eu acho que tá tudo muito aberto, assim. Eu acho que todos os confrontos que talvez estavam mais desnivelados se nivelaram por algum motivo. Acho que Real Madrid e City, pra mim, desse duelo saiu o grande favorito para ganhar a Champions. Acho que o Bayern deu uma queda e o Arsenal sempre tem aquela dúvida de como é que vai ser na Europa, então acho que isso equilibra um pouco, porque senão o Arsenal seria mais favorito, eu acho que pelo jogo da temporada, né? PSG e Barcelona, os dois times deram um passo para cima, né? Subiram um degrau, subiram um nível. Acho que ele igualou a eliminatória e acho que a gente vai ver bons jogos. E o Atlético Dortmund são dois times que talvez ninguém colocasse eles ali, né? Então acho que também é uma eliminatória igualada. Então eu espero grandes jogos e grandes eliminatórias, porque acho que tem tudo para isso. Porque a gente tem todos os times que estão nas quartas de final já jogaram final de Champions. Então são clubes experientes, entre aspas, né? E que tem uma constância em Liga dos Campeões nos últimos anos. Ou que são times que estão na briga por campeonato nacional, como é o caso do Arsenal, né? Que talvez não tenha tanta constância em Champions, mas tem constância nos últimos tempos dentro do seu campeonato nacional. Tem uma grande expectativa para essas quartas de final da Champions. Vitória Andreoli Oliveira sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Qual jogador internacional do Real Madrid ainda quer muito entrevistar? Jude Bellingham! Eu ainda não entrevistei o Bellingham. Nessa temporada, o Real Madrid costuma, quando termina os jogos, selecionar os jogadores que falam muito pelos idiomas, né? Então sempre coloca um jogador que fala inglês, um jogador que fala espanhol, vários que falam espanhol, enfim. E vão meio que subdividindo as entrevistas por isso. Como o Bellingham fala inglês e e nós somos emissoras latino-americanas, a gente fica do lado espanhol da divisão, né? Então é mais difícil pegar os jogadores que só falam inglês, porque o Bellingham atende muitas televisões da Alemanha, da Inglaterra, enfim, que o mundo anglo-saxão, né, que fala inglês, é meio que dividido, assim. Então a gente tá no lado latino-americano, então essa divisão fica mais complicada, mas espero ainda, antes do final dessa temporada, poder entrevistar Jude Bellingham. Que vamos ver, mas acho que vai ser importantíssimo pro Real Madrid na eliminatória da Champions. Felipe Silva sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Tati, será que o Tchouaméni vai fazer a zaga com o Rudiger nessa terça-feira? Eu vou falar mais sobre a eliminatória da Champions nessa segunda mais tarde, depois que a gente já tiver as entrevistas coletivas e tudo desse dia de prévia. Mas existe uma possibilidade sim, tá? Desculpa, disse que eu tô tossindo no meio do vídeo. Perdão. Existe uma possibilidade, porque eu acho que a temporada do Nacho, ela não é totalmente de se fiar, assim. E o Ancelotti tem gostado de ver o Tchouaméni na zaga, né? Então eu acho que existe sim essa possibilidade. Mais tarde, no vídeo da prévia do jogo, vou falar sobre isso. DM_Trapa sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Girona vai poder jogar a próxima Champions? Cara, pela pontuação sim, eu acho que a gente tem um confronto logo mais Girona Atlético de Madrid Girona, que vai ser importantíssimo aí por essa briga de Champions, porque o Atlético hoje é quarto colocado. O Girona fez essa gordura aí de pontuação, principalmente no início da temporada, mas tá conseguindo se manter, né? Então eu acho que vai conseguir sim, eu acho que é o principal objetivo classificar para Champions, e eu acho que assim,
Como é um time que é muito forte dentro de casa, acho que conseguindo garantir os pontos jogando em casa, a possibilidade é bastante grande, sim, da gente ver o Girona na próxima Champions. Vamos ver. Eu acho que essa briga entre Girona, Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao, ela vai estar grande, porque eu acho que Real Madrid... Bom, o Real Madrid eu acho que já tá quase. E o Barcelona eu acho que classificam para a Liga dos Campeões. Moraes, 29, sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Qual o teu top 5 de bateristas? Adorei essa pergunta. Porque eu tive que pensar bastante, Moraes. Então, aí tem uma divisão, assim, entre os que eu vi mais de perto e acompanhei mais de perto dos maiores de todos os tempos, né? Eu só tô considerando rock and roll, não tô considerando jazz, blues, que temos grandes bateristas também. Pra mim, o melhor baterista de sempre, porque eu acho que ele faz a bateria não ser apenas ditadora de ritmo, mas conversar com os outros instrumentos de uma forma muito peculiar e muito absurda. Pra mim é o Bonzo, do Led Zeppelin, pra mim é o número 1. Depois, o 2 e o 3, cara, tem muitas opções. Mas aí eu fico por gosto pessoal mesmo, né? Que eu coloco nessa roda aí. O Neil, do Rush, o Kate Moon, do The Who, o Dave Grohl e o Taylor Hawkins, que talvez as pessoas não considerem dos maiores bateristas da história, mas na minha vida pessoal, como roqueira, o Taylor Hawkins é muito importante porque é o baterista, assim, que eu sempre olhei muito, assim, porque eu vivi toda a carreira dele, né? Dele e do Dave Grohl. Então, pra mim, o Dave Grohl e o Taylor Hawkins vão estar sempre na minha lista dos melhores bateristas. Só que aí tem um ponto que eu tenho observado nos últimos tempos e tenho me dedicado muito a ver bateristas mulheres. Então eu não tenho como não colocar Cindy Blackman, baterista do Lenny Kravitz, na minha lista. Então já deu ruim porque eu já tenho 6. E poderia botar muitos mais. Mas pra mim, o Bonzo é número 1, não tem ninguém que tire a posição dele. O Neil, do Rush, e o Kate Moon são, digamos que os 2 na lista, eu vou botar 2. A Cindy Blackman tá na minha lista, sem nenhuma dúvida, o Dave Grohl e o Taylor Hawkins, vai. É uma lista de 6, mas enfim, é a minha lista e é isso, espero que eu tenha respondido. Daniel Dias, _ 10, sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Qual seria o título do livro da sua vida e quando teremos um livro da sua autoria? Então, eu tenho muita vontade de escrever um livro. Inclusive, agora no verão, nas minhas férias, eu vou fazer um curso de escrita criativa, porque eu tenho muitas ideias, mas para escrever um livro a gente precisa ter uma noção de como conectar coisas e escrever uma história com começo, meio e fim e não se perder no meio, né? Porque eu tenho muita coisa na cabeça realmente. Eu não tenho nem ideia como é que seria o título. Não sei se é ficção ou não ficção, também não tenho definido, mas eu tenho vontade, muita vontade de realmente escrever um livro. Tomara que eu consiga. O Daniel Dias. Leonardo Kruzinski. Ai, Leonardo, tu já me falou como é que fala Rukzinski, o teu sobrenome, desculpa, eu devo ter falado errado de novo. Tati, acha que Vini e Rodrigo irão sair com a chegada do Mbappé? Eu acho que ninguém sai na próxima janela de transferências, tá? Acho que no Real Madrid só chega, ninguém sai do ataque, né? Que tem situações para serem definidas. Eu acho que Rodrigo e Vinícius ficam, acho que Brahim fica também. Aí devem chegar, tudo indica, Mbappé e Endrick, são 5. O Real Madrid já teve 10 atacantes no elenco, tá, gente? Tá jogando a temporada toda com 4. Então tem isso também. É um time que historicamente sempre jogou no 4-3-3 e tá jogando no 4-4-2 porque realmente não tem opções para ataque. Mas eu acho que vindo mais, provavelmente o time volte ao 4-3-3, vamos ver. Mas eu acho que ninguém sai. Talvez na seguinte, sim, mas eu acho que nessa, eu acho que ninguém sai. Até porque a gente tem que ver como é que o Real Madrid vai jogar, né? E aí tem a questão do Rossello, que tá emprestado, ele é jogador do Espanhol de Barcelona, e vamos ver se o Real Madrid compra ele, né? Ele é, no momento, o único centroavante, assim, do elenco. Vamos ver se na temporada... Tá fazendo números e tá sendo importante pra poder ficar, mas vamos ver se a opção vai ser ficar com o Rossello também. Mas acho que ninguém sai. Pelo menos é o que a gente tem ouvido por aqui, é que a ideia é que ninguém do ataque saia. E aí, pra próxima temporada, já veremos. Adalberto, BR22, sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Olá, Tati, eu queria saber se a gente poderia se encontrar, porque eu vou num jogo, eu vou pra Madrid em maio.
Eu recebo várias perguntas, por isso que eu até botei essa aqui do Alberto aqui, de pessoas que estão vindo para jogos do Real Madrid. Me inscrevam no Instagram pra gente tentar marcar para se encontrar antes dos jogos. Sim, vamos tentar. Eu tento encontrar todo mundo que vai ao jogo do Real Madrid, porque como eu tô lá sempre no Bernabéu, é mais fácil. Então, se você for a jogo, me inscreva lá no Instagram e a gente tenta marcar assim pra pelo menos dar um oi e nos encontrarmos pessoalmente, não só por redes sociais. Indicações. Indicações. Acho que eu falei certo, né? Indicações. Acho que é isso. Não sei se eu falei certo, gente, desculpa. Tati Mantovelli, como diz Marcelo Beckler. Qual o melhor show que você já foi? É pra quem não entendeu o que Sir Paul McCartney estava fazendo na thumb deste Suba no Banquinho. Isso, Sir Paul McCartney. Eu vi ele no Brasil, vi ele aqui em Madrid também. Pra mim é incrível, cara. 80 anos, ele fez 2 horas e meia de show. É o maior showman da história da música. É um troço impressionante. Não tem como não ser Paul McCartney. Sempre Paul McCartney. Hugo Vilas, ponto, 1999. Sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Adoro as perguntas criativas. Mandem perguntas criativas. Ah, não é essa que é a criativa, é outra. Mas enfim, a tua também, Hugo, vou responder. Prefere o Grêmio conseguindo a hegemonia no Rio Grande do Sul ou o tri do brasileiro? Eu prefiro o Grêmio ganhando Libertadores, tá? Minha competição preferida pro meu time é a Libertadores, quero o Grêmio ganhando Libertadores todos os anos. Acho que o objetivo do Grêmio tem que ser jogar a Libertadores todos os anos, tem que ser primordial pro time. E aí, assim, né, já somos hepta do Rio Grande do Sul e vamos ver se o Brasileirão... O Grêmio tem dificuldade de ganhar o Brasileirão, gente, assim, é realmente difícil pro Grêmio. E aí, pra mim, o foco tem que ser Libertadores. Mas aí, cada um aí que escolhe o que quiser. Samuel, Faria, ponto 10, sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Tati, na época da escola, qual a matéria que você tinha mais dificuldade? Tudo com esses negócios que querem fazer a gente calcular com letra. Eu ficava nervosa nas aulas de química. Assim, eu sou pessoa de humanas, nunca fui de matemática, química e física. Pra mim eram os 3 terrores do colégio, matemática, química e física. Mas entre elas, a matemática tem uma lógica, mais ou menos, né? E tipo, a gente usa na vida depois, matemática é super importante. Gostaria de ser uma pessoa de exatas, assim, mais aguçada, mas não sou boa nisso aí. Física, então, tinha dificuldade também, mas estudava e tal, e ia. Agora, química era sacanagem. Quando vinha aquelas fórmulas, A menos B mais 2, ponto, tracinho, não sei o quê, e aquilo ali era uma fórmula do que tá misturando letra com número, que coisa mais louca. Não entrava de jeito nenhum química na minha cabeça. E não entra até hoje. Eu não entendo, não tem. Pra mim é um troço totalmente sem lógica. E a minha matéria preferida no colégio sempre foi história. Eu era louca da história. Estudava ali. Adoro. História é a minha preferida. Mas química, nossa senhora, a aula de química pra mim já era... Eu ficava nervosa, já era depressão já antes de ir pra aula. Era horroroso. Mas estudem química aí, quem gosta de química. Mas quem não gosta também tem que estudar pra saber alguma coisa. Depois passa o tempo e tu foca no que é teu. Mas tem que estudar química aí, estudem química. Bruno Careca, sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Você é jogadora e tem duas... Essa é a pergunta criativa que eu curti. Você é jogadora e tem 2 propostas. Atacante do Real Madrid ou volante do Grêmio. Qual você escolheria? Nenhuma possibilidade de não ser volante do Grêmio. Volante em qualquer lugar, entendeu? Porque eu gosto da posição. Talvez, não sei, deve ser um bicho estranho, né? Mas quando assisto os jogos... Eu sempre tô muito atenta a saber o que o volante tá fazendo. Porque se um time ele pende mais para um lado que para o outro, é porque o volante não tá ligado no esquema. Então, eu curto muito. Seria volante em qualquer lugar, mas volante. Bender. Manda, agora tá vindo muito dessas. Klopp ou Guardiola? Então, eu já falei aqui muitas vezes, né? A minha visão de futebol... ela tá muito distante do estilo de posse de bola ser a predominância e não é o meu estilo. Então, sempre que tiver um contra o outro nesse lugar, eu vou ficar do outro lado, né? Acho que o Guardiola é o maior técnico, sei lá, dessas últimas décadas, assim. Ele realmente mudou a forma de jogar, né? A forma de ver o jogo. O cara é extraordinário, histórico e tudo que quiserem.
provavelmente vai ser o maior técnico de tudo, né? Porque ele é jovem ainda, vai somar técnicos e títulos e números e tal. É incrível, o Guardiola é absurdo, mas eu fico com o Klopp. Marciel Julius, underline 12, sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta: o que você acha dos livros de George Orwell? Sou completamente apaixonada. Adoro George Orwell. Inclusive, em 1984, eu vi agora que lançaram tipo uma sequência, que não é do George Orwell, mas de uma das personagens que transformaram em um livro, que eu tô muito curiosa para ler. Pegaram uma personagem de 1934 e fizeram um livro dela. É meio que uma sequência da distopia, mas outra sequência. E Revolução dos Bichos, eu acho que em português eu não lembro como é que chama. Revolução dos Animais ou Revolução dos Bichos. É sensacional, um dos meus livros preferidos ever. Adoro George Orwell. P. Gabriel 121 sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta: qual seria a possível final mais inesperada nessa Champions? Eu acho que qualquer duelo que sair do confronto Atlético de Madrid-Dortmund e do Arsenal-Bayern seria a inesperada, porque estão do lado separados, né? Acho que a gente espera uma final de quem saia de Real Madrid-City e de PSG-Barcelona, mas não espera uma final entre os outros dois. Então, acho que dali seria inesperada. PC Pellegrini: Tati, por que tu não deixa a bandeira do Grêmio em todos os vídeos? Não é do Grêmio, é a bandeira da Estônia, mas eu uso como se fosse do Grêmio. E porque eu não deixo em todos os vídeos. Em alguns vídeos eu boto, em outros não. Por exemplo, hoje ela tá aqui porque ontem eu gravei vídeo do Grêmio, então tá aqui. Mas não é todos, não. Já pensou em abrir um clube do livro? Sobe no banquinho o Iago, underline Luiz 03. Então, tô pensando, talvez, não sei. Pode ser que no futuro eu abra. Inclusive, para quem curte literatura, tem o @biblioteca da Tati lá no Instagram, que aí é só livro, tá, gente? Perdão pela tosse. Quem quiser seguir lá, @biblioteca da Tati, no Instagram, só literatura. Luca Armani 7, sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta: em um top de ligas europeias, acha que La Liga fica em segundo? Eu acho que hoje em dia não. Então, acho que a Premier é a Premier, pra mim é número 1. E aí, o número 2, assim, Bundesliga, acho que Bundesliga e La Liga, né? Porque eu acho que o Campeonato Francês, pra mim, não. A Série A italiana, eu acho que ela poderia entrar. Talvez a briga estaria aí. La Liga, Bundesliga e italiano. Não sei te dizer, aí acho que vai muito por gosto. Acho que é colocar em segundo aí é muito subjetivo, né? Eu acompanho muito La Liga, então eu boto em segundo. Mas se eu acompanhasse a Bundesliga mais, talvez eu botaria a Bundesliga. Não sei. Não sei te dizer, Luca. Aí escolhe cada um. E a última pessoa que sobe no banquinho aqui é o Davi Júnior. Oi, Tati. Qual a camisa mais pesada? A 10 do Barcelona ou a 7 do Real Madrid? É uma muito boa pergunta. Eu acho que em termos de peso elas pesam a mesma coisa. A camisa é tecido, né? Mas entendo o que tu quer dizer. E acho que é difícil. É difícil essa aí. Até porque eu não sei te dizer todo mundo que vestiu a 10 do Barça antes do Messi. Só pelo nome do Messi já é enorme. Gigantesca. Mas eu não me lembro exatamente quem é que do Barça vestiu a 10 antes do Messi. Porque tá muito marcado o Messi na nossa memória. E a 7 do Real Madrid, assim, 2 dos maiores artilheiros da história da Champions vestiram a 7 do Real Madrid. A 7 do Real Madrid é muito pesada. E eu acho que ali estaria mais ou menos no mesmo nível, assim. Aí depende um pouco do clubismo, né? Escolher um lado ou outro. Mas eu acho que estaria no mesmo. Não sei, a 10... Talvez a 7 do Real Madrid um pouco pelos números que esses caras vestiram, né? Talvez. Mas não sei te dizer. Acho que aí vai do subjetivo. Eu acho que ainda iria na 7 do Real Madrid. Mas eu preciso recordar historicamente a 10 do Barcelona, porque não tenho essa informação na minha cabeça. Da 7 do Real eu tenho, da 10 do Barcelona não. Então seria injusto eu fazer essa avaliação. Não faço. Escolham aí vocês. Botem nos comentários aqui, 7 do Real Madrid ou 10 do Barcelona? Escolhe aí.
Gente, esse foi mais um Suba no Banquinho. Volto na próxima segunda-feira. Lembrem-se, sexta-feira de manhã, lá no Instagram, @TatiMantovani, abre o caixinha de perguntas. E toda segunda-feira, mais ou menos meio-dia, horário de Brasília, eu respondo elas aqui pra vocês. Atenção que essa semana é semana de Champions, semana que vem também. Então bora que bora, que é só jogar nessas eliminatórias da Champions. Se você não tá inscrito, se inscreva. Se você ainda não deixou o like, deixa o like. E os comentários por aqui. Volto na próxima segunda-feira com mais um Suba no Banquinho. E essa semana, muita Liga dos Campeões por aqui. Beijo pra vocês.